Então, pessoal, bom dia. Continuando a nossa discussão sobre o capítulo B7, que fala de refração, né? E lentes, nós já estamos discutindo, entrei na aula passada na discussão sobre lentes, ok? Só para a gente situar aí na conversa e voltar a falar sobre lentes, o que a gente viu até o momento para introduzir essa conversa sobre lentes? Que quando a luz muda de meio, que acontece o que a gente chama de refração, essa luz, se essa refração for regular, a interseção entre os dois meios for uma superfície, for uma interseção regular, né? O desvio que essa luz vai sofrer, ele também é regular, ok? Isso faz com que a luz que sai dos objetos que estão no meio e mudam de meio antes de chegar ao observador, se houver essa mudança de direção regular, nós vimos que quando os raios sofrem uma mudança de direção antes de entrar aos olhos do observador, né? O que o observador, que vai ser construído no observador, vai ser uma percepção da imagem do objeto e não do objeto em si, ok? Então, quando a gente pega estas figuras, que estão até lá no livro mesmo de vocês, nós vimos uma situação de um peixe que, para o observador enxergar, a luz tem que sair do peixe, né? Sair assim, tem que incidir luz sobre o peixe, essa luz vai se refletir e espalhar pelo ambiente e essa luz chegar aos olhos do observador, beleza? Só que no meio do caminho passou da água para o ar e aí sofreu esse desvio regular, que é a refração que a gente já estudou. Então, o grande X da questão... Ô, Alexandre, Oi, uma, uma pergunta rapidinha aqui. claro. Dizem que na época antiga dos ninjas, né? Os ninjas eles conseguiam atingir perfeitamente, por exemplo, pescoço, peito do inimigo, estando dentro da água. Ele mirava e atirava e acertava e era certeiro. Na verdade, não precisava ser nem os ninjas, né? Se você vai ali em Boipeba, numa prainha no litoral brasileiro, que eu já estou morrendo de saudade, né? Você vai ver um monte de pescador de arpão fora d'água, pegando a raia, fazendo pesca. Se você vê Lagoa Azul, na minha adolescência, tinha um filme chamado Lagoa Azul. Foi a primeira vez que eu vi um peitinho na minha vida. O Richard, que era um pescador lá, ele tinha que pescar e ele jogava o arpão. No filme mostra a cena dele tentando jogar várias vezes, nunca acertava o peixe, até o momento que ele acertou aquele peixe, beleza? Por quê? O que acontece? Na medida da prática, obviamente, a pessoa vai começando a ter a percepção, o observador, que o que ele está enxergando não é o peixe que está aqui embaixo, ele está enxergando a imagem do peixe. Por que ele está enxergando a imagem do peixe? Porque os raios, para ele enxergar o peixe, os raios que saíram do peixe e foram até os olhos do observador, sofreu esse desvio regular, ok? O que acontece nesse tipo de situação? Quando o raio de luz sai do ar para a água, se a gente da água para o ar, desculpe, se a gente traçar a normal aqui, os raios vão tender a afastar da normal, que está indo do meio mais denso para o meio menos denso, um meio de menor velocidade que a luz está propagando, né? Para um meio de maior velocidade. Isso faz com que a luz afasta da normal. Há uma rotação afastando da normal. Isso faz com que o ponto de coincidência desses raios vai se dar num local diferente de onde o peixe se encontra,
ok? Se a gente colocasse essa visão mais horizontalizada aqui, o objeto peixe, o fato da luz afastada normal, essa imagem ainda não está muito bem representada. A imagem, normalmente, ela se encontra acima e projetada um pouco à frente em relação ao objeto. E aí, todas as vezes que o cara for pescar e ter que lançar, ele não pode jogar no que ele está enxergando, e sim numa ponta um pouco mais próximo dele em relação ao que ele enxerga, que é a imagem. Entendeu? Essa é a grande ideia, que já é utilizado por várias civilizações, várias pessoas que têm esse costume de pescar ou estar em dois, observando o objeto, né, em um meio material diferente. Ele tem que fazer essa correção que eu falei até na aula passada, que a gente chama tecnicamente de paralaxe. Eles têm que fazer essa correção como? O que eu estou enxergando não é o objeto. O que eu estou enxergando é a imagem do objeto. Beleza? Ok? Então, tendo essa... Eu estava me perguntando, como que o ninja conseguia acertar perfeitamente o alvo que ele estava mirando? Treino, cara, percepção. Aí fala assim, toda vez que eu fosse lançar o objeto, eu teria que lançar o objeto com uma aproximação X, que na prática, no treino, o cara vai percebendo. Da mesma forma, como é que qualquer cara tá lá em Boipeba, o cara pega um arpão e joga e pega uma raia. E leva e vai comer em casa, e se eu ficar ali, eu morro de fome, ou ela me mata. Entendeu? É questão de treino, é vivência, é ensinamento milenar, velho, que vai passando de geração em geração. Então, na praxis, né, a gente vai chegando. É claro que, às vezes, o cara não tinha o conhecimento teórico, científico para esse ato, mas a prática, o empirismo daquilo vai levar à perfeição, né, velho? Isso é treino, isso chama-se treino, se sacrificar em prol de uma habilidade, né? Isso é só com treino, muito treino, seja no que for. Então, beleza, galera. Tendo essa discussão em mente e compreendendo que se a luz sofre um desvio regular quando muda de meio, quando ela passa por um processo de refração, o que eu posso fazer? Colocar antes do observador um instrumento óptico que vai fazer o quê? Gerar esse desvio regular. E esse instrumento óptico é a lente. E com a lente estando à frente dos olhos do observador, todos aqueles raios que passarem pela lente vão sofrer um desvio regular, né? Todos esses raios que for passar por essa lente, eles vão sofrer um desvio regular antes de entrar nos olhos do observador, e aí, consequentemente, o que o observador vai enxergar não será o objeto, será a imagem do objeto. Quem usa óculos aí vai ter um entendimento muito claro do que eu estou falando, que quando você é míope, por exemplo, e está enxergando o objeto, você enxerga o objeto lá longe. E aí, quando você coloca o óculos, parece que o objeto se aproxima, ele está num ponto mais próximo, mas o objeto continua no mesmo lugar. Então, por que parece que ele está mais próximo? Porque você não está enxergando, quando usa o óculos, o objeto em si. Você está enxergando a imagem do objeto, uma vez que os raios que entraram nos seus olhos teve esse desvio regular antes de entrar. Beleza? Ok? Então, sempre quando eu utilizo uma lente para observar, o que eu vou observar nunca vai ser o objeto, e sim a imagem do objeto. E essa é a grande ideia da construção das lentes. E as lentes que a gente vai trabalhar aqui no ensino médio são lentes denominadas lentes delgadas esféricas, ok? Que podem ter basicamente dois comportamentos, ok? Ou essas lentes vão ter um comportamento convergente, ou elas vão ter um comportamento divergente, ok?
que vocês têm que saber? Primeiro, que as lentes de extremidades mais finas do que a região central têm comportamento contrário das regiões das lentes de extremidades mais largas que as regiões centrais, ok? Beleza? Quando numa condição, apresenta comportamento convergente, a outra, na mesma condição, vai apresentar o comportamento divergente. Legal? E isso já foi discutido na aula passada, e aí eu falei com vocês o seguinte, que o comportamento normal, né, mais usual, é que a lente seja mais refringente que o meio. E aí, a lente é de vidro, né, tem maior índice de refração do que o ar que o circunda, por exemplo, no nosso caso. Isso faz com que as lentes de extremidades mais finas que a região central, elas tenham um caráter convergente. Como assim? Aqueles raios que passam paralelo ao eixo da lente, eles vão se convergir num ponto em comum no espaço. Legal? Ok? Agora, se eu inverter os índices de refrações, colocar uma lente de extremidades finas num meio em que o índice de refração é maior do que da lente, essa lente que era convergente passa a ser divergente. Legal? No entanto, galera, eu só estou falando isso para o desencargo de consciência. A maioria das questões, eles consideram análise de situações usuais, beleza? Que é a situação da lente ser mais refringente do que o meio. Legal? Agora, uma lente pode ser mais ou menos convergente à mesma lente, ok? O que vai determinar isso? O que faz a lente ser convergente ou divergente se dá pela diferença do índice de refração do meio e da lente, a diferença da velocidade da luz nesses dois meios. Quanto maior for a diferença, mais convergente essa lente será. Então, se eu coloco a lente de vidro no ar, a diferença do índice de refração é grande. E aí ela vai ser muito convergente. Se eu pego essa mesma lente de vidro e coloco na água, que é mais refringente que o ar, que o índice de refração está no valor mais próximo que do vidro, a diferença entre os índices de refração vai ser menor, essa lente continua convergente, mas ela vai ser menos convergente, ok? Isso vocês têm que tomar esse cuidadinho aí, ok? Então, galera, para estudo de imagens, o que a gente acaba fazendo? A gente representa as lentes convergentes com essa representação de seta nas extremidades, fazendo uma alusão a essa situação comum, né? Que são as extremidades mais finas, que é a região central, dá essa ideia, esse desenho. E para lentes divergentes, a gente faz essa seta invertida, que dá a ideia das extremidades ser o quê? Mais larga que a região central. Legal? Ok? Então, na maioria das questões, eles não vão aprofundar nessa, quando é estudo de imagem, eles não vão aprofundar nessa discussão se a lente características que vai fazer ela ser mais ou menos convergente. Só tem que identificar se a lente vai ser convergente ou divergente. Legal? Show de bola. Continuando, então. Então, nós sabemos que a lente vai gerar um desvio regular dos raios, que ao entrar no olho do observador vai dar a ideia da imagem e não do objeto. Vai dar a percepção, a construção da imagem no cérebro da pessoa. O que mais que a gente tem que saber das lentes para a gente fazer uma análise desses estudos de imagem? O que a gente tem que saber é que as lentes convergentes, os raios que vão sair paralelos, eles vão convergir para o foco, ok? Mas como a lente ela é um meio que a luz pode atravessar vindo das duas direções, essa lente terá foco dos dois lados, ok? Ela vai ter um foco aqui dos dois lados. Diferente do espelho, que só tem foco de um lado, porque a luz bate
reflete, não tem o comportamento dos dois lados. Um lado vai ser um espelho convexo, o outro vai ser um espelho côncavo, né? A lente não, os dois lados é a mesma lente, inclusive a gente costuma sempre trabalhar a análise, quando eles falam, vão aprofundar um pouco mais na questão, eles costumam trabalhar com lentes biconvexa, que elas são simétricas de um lado e outro, para que a distância focal dos dois lados sejam exatamente a mesma. Legal? Então, essas são as lentes convergentes. As lentes divergentes, quando eu pego um feixe de raio paralelo que vai atravessar essa lente, eles divergem, ok? Mas divergem como? Eles se espalham de tal forma que os prolongamentos dos raios se coincidem em um ponto. E esse ponto de coincidência a gente também chama de foco. Legal? Então, olha só. As lentes convergentes, os raios passam pelos focos. Então, no estudo nosso, gráfico, a gente sempre tem que lembrar disso, que nas lentes convergentes o foco é real. É a mesma ideia no estudo de espelhos. Quando que o foco é real? Quando o raio passa pelo foco. Então, para lentes convergentes, os focos serão reais. Isso é importante a gente saber. E nas lentes divergentes, o que passa no foco nunca vai ser os raios, vai ser os prolongamentos. Então, os focos que a gente vai considerar no estudo de imagem de lentes divergentes serão um foco virtual. O que é o foco virtual? Vai ser aquele foco que o raio não vai passar. O que passa são os prolongamentos daquele raio. Legal? Ok? É a mesma ideia no estudo de espelhos, né? Quando que o foco era real? Quando o espelho era côncavo, que é um espelho convergente. E o espelho convexo, o foco ele é virtual, não é isso? Legal. E o que passava no espelho convexo eram os prolongamentos dos raios. E o espelho convexo é um espelho divergente, não é isso? Foi? Legal. Isso é importante a gente saber para a gente fazer o nosso estudo de imagens e começar a entender os tipos de imagens que vão ser observadas para cada situação nas lentes. Agora, olha só. Qual vai ser o tipo de imagem? Qual vai ser as características da imagem? Quando a gente fez estudo de imagem em espelho, o que a gente viu? Que para eu saber o tipo de imagem que era formado, eu tinha que saber a localização da imagem. Para eu saber a localização da imagem, eu tinha que saber o ponto de coincidência dos raios refletidos. Isso quando eu falei de espelhos. No caso de lente, é a mesma ideia. Eu tenho que saber o ponto de coincidência dos raios, agora no caso, refratados. Eu tenho que saber o ponto de coincidência dos raios que sofreram desvio regular. Aí o que a gente fazia? Pegava os raios que saíram de um ponto do objeto, não era isso? E ia traçando esses raios e notando o comportamento deles para a gente saber onde que era o ponto de coincidência daqueles raios que saíram de um único ponto do objeto, para eu saber qual que era o ponto de coincidência dos raios refletidos. No caso agora, vai ser o ponto de coincidência dos raios refratados. Okay? Como estamos falando de lentes esféricas, assim como espelhos esféricos, nós vamos trabalhar com os raios notáveis, ok? Agora, quais raios notáveis que a gente vai trabalhar? Os raios notáveis das lentes, e não do espelho. Foi? Quais são eles? Primeiro raio notável. Todo raio que for paralelo ao eixo da lente, então em todo estudo de imagens, estudo gráfico, eu traço o eixo, que é uma reta, normalmente para eu desenho na horizontal, né? E perpendicular a ela na vertical, eu traço a lente. Legal? Foi? E aí eu traço os raios e vamos verificando o comportamento, fazendo essa análise gráfica, representando aí direitinho. Vamos lá.
Então, nesse caso, todo raio que for paralelo, vocês lembram o que acontecia em espelho? Paralelo refletia e passava no foco. Agora, no caso de lentes, paralelo vai o quê? Refratar e passar pelo foco. Em lentes convergentes, como o foco é real, o raio mesmo vai passar pelo foco. Em lentes divergentes, como o foco é virtual, o que vai passar pelo foco são os prolongamentos, ou seja, o raio vai estar na direção do foco, não quer dizer que ele vai realmente passar pelo foco. Nesse caso, ele não passa. O que passa são os seus prolongamentos. Legal? Segundo raio a observar. Então, primeiro, paralelo pelo foco. Segundo raio, aqueles raios que passam pelo foco, ao refratar, vai refratar paralelo. É só lembrar do princípio da reversibilidade aí, né? Em espelhos côncavos, desculpa, em lentes convergentes, os raios passam pelo foco. Em lentes divergentes, a gente vai pegar os raios e vai em direção ao foco. Mas só que para não passar no foco, eu tenho que pegar qual direção? Do foco que está do outro lado, do foco virtual. Porque os raios que estão vindo em direção a esse foco, ao refratar, ficam paralelos, ok? Com toda sinceridade, esse segundo raio notável, vocês costumam fazer uma confusão. Por isso que eu trabalho basicamente só com 2 raios notáveis. O primeiro, paralelo pelo foco, porque você sabe que aquele raio que traçar paralelo, se for uma lente convergente, vai ter que convergir para o foco. Se for uma lente divergente, vai ter que se espalhar. Então, o que vai passar, né? Olha lá, se for divergente, o raio vai ter que se espalhar, e aí o que vai passar vai ser os prolongamentos naquele foco. Ficou claro? Então, esse é fácil de enxergar, só de você conseguindo pensar se a lente é convergente ou divergente. E o outro que eu utilizo, já que a gente só precisa trabalhar com 2, é o terceiro, que é qual? Aquele raio que passa pelo centro óptico da lente, que encontra-se no centro, no ponto de encontro entre a lente e o eixo de análise, que no espelho a gente chamava de vértice, aqui a gente chama de centro óptico aqui da lente. Esse raio, ele não vai sofrer desvio, tanto em lentes convergentes quanto em lentes divergentes, beleza? Que é o ponto em que a luz vai entrar perpendicular à superfície da lente. E aí é a condição em que ele não muda de direção, se a gente pensar lá no comportamento de refração. Beleza? Ok? Então, vamos trabalhar todo o nosso estudo de imagens a partir desses 2 raios notáveis. E aí a gente faz um estudo de análise de imagens de lente por lente. Beleza? Deixa eu ver quantas horas aqui. 9h05, eu tenho 25 minutos. Eu já vou encerrar esse link e envio o próximo link para a gente entrar na segunda parte da aula. Então, qual foi a primeira parte? Entender a ideia de construção de imagens a partir de uma lente, não é isso? Enxergar características importantes da lente para a gente fazer esse estudo gráfico ou esse estudo qualitativo e dar a qualidade da imagem que o observador vai ver, o tipo de imagem que ele vai ver. Legal? Então, encerra agora e manda o segundo link e a gente vai vendo e concluindo o tipo de imagem em cada situação que o observador vai enxergar. Legal? Então, beleza. Envia o link agora lá no grupo.